Uma boa noite a todos. Rogamos que os benfeitores amigos nos secundem nas nossas fragilidades, para que a noite, a tarde, início de noite, possa ser produtiva para todos nós. O tema, conforme a Adriana já citou, refere ao pensamento e as influências no seu pensamento que se caracterizam como processos obsessivos. Nós poderíamos trazer algumas definições neurobiológicas, científicas, de o que é e como se processa o pensamento. Mas para a gente simplificar e ao mesmo tempo nos ajudar no entendimento amplo, nós podemos dizer que o pensamento é a capacidade de elaborar um conceito, de eu poder olhar isso aqui e verificar com os nossos sentidos a terceira dimensão, as folhas, a textura, eu perceber alguma coisa e definir, pelos conhecimentos adquiridos, que se trata de um livro de mensagens, de bolso. É essa capacidade. Eu tenho um conceito. Eu posso, se decodificar a leitura, ter inclusive um julgamento do livro. Gostei, não gostei. Pode lembrar de alguém para quem eu poderia indicar esse livro, que seria interessante. O pensamento, então, ele nos permite a gente ter lembrança, faz com que a gente possa viajar nas lembranças e ter a saudade. Pode fazer com que a gente viaje para o futuro e tenha sonhos, tenha plano, estabeleça algumas estratégias, alguns caminhos. Imagine alguma coisa. E ele pode ser materializado. E hoje, muito o ser humano é facilitado pela tecnologia. Há pouco nós estávamos numa reunião fazendo um estudo sobre o mobiliário da nossa nova livraria, que em breve a gente deve apresentar ao público. Alguém pensou, o que nós precisamos? Isso, o conceito, sonhou com alguns aspectos e alguém foi se encarregando de colocar no programa lá, que define o layout, os espaços. Em cima daquilo, a gente corrige, a gente pode mudar. O pensamento é muito versátil. E a obsessão, o que seria? Já que o tema é pensamento e obsessão. Eu fui me valer, e não é por acaso que eu trago o livro aqui, o dicionário Aurélio, como tantos outros dicionários, ele pode nos ajudar muito, né? Antigamente chamavam de amansa burro, tá? E talvez até por esse termo a gente foi deixando de lado. Claro que pode recorrer ao Google, à Wikipédia e tantos outros instrumentos que são bons, tá? Mas ainda o papel e um bom dicionário é extremamente confiável e poucas as casas não têm um dicionário. Senão, talvez devesse ter. Tá? Ele é muito interessante. E nós fomos um dicionário que esse Aurélio bem simples. Ele é sobre obsessão, ele traz algumas definições e nós gostaríamos de ficar com as seguintes. Ação de atormentar, de perseguir. E do ponto de vista psicológico, já que nós entramos no campo da psique, ele significa o seguinte, a obsessão. Sentimento ou ideia que, gerando angústia, se impõe à consciência de um indivíduo. Eu começo a ter um conceito, eu penso, mas eu podia ter uma casa nova. Aí, dali um pouco, me visualizo, me mentalizo, tem aquela ideia e vem uma ideia, diz, mas se eu tiver uma casa é perigoso, porque eu vou ter que botar grade, eu vou ter que ter alarme. Quando viajar é um problema. E aí, dali um pouco, a pessoa já fica angustiada por aquele pensamento. São pensamentos que surgem, às vezes, de uma forma muito sutil. Hoje eu falava com uma paciente nossa, e essa paciente, comentando sobre a importância de alguns cuidados no tratamento, em especial com relação ao tabagismo, ao fumo, que causa um prejuízo incontestável no tratamento que nós estávamos propondo, e ela, que parou de fumar há quase 5 anos, e eu fui confirmar, você realmente não está fumando, porque é muito comum as pessoas reincidir. Diz, não estou, mas eu te confesso que muitas vezes eu tenho vontade de pegar um cigarrinho e ir lá para o fundo do pátio, abrir uma cerveja e tomar. E vem aquela ideia de, que coisa bem boa. E eu tenho que lutar, dizer, não é boa nada.
não é boa, é enganadora. Eu demorei anos para me libertar disso, e é um pensamento intruso, que foi implantado muito sutilmente, e às vezes a pessoa não se apercebe disso. E uma coisa leva a outra, porque aí o ataque é pelos dois lados. Porque o cigarro, no caso dela, estava associado com a cerveja, e a cerveja talvez estivesse associado com o cigarro. Não sei qual era o lado, mas era uma rede ampla ali para pegar, né? Então o pensamento é bem interessante que a gente tenha um cuidado e perceba como ele funciona. Não é por acaso que, segundo Mateus, capítulo 26, versículo 41, Jesus nos recomenda: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Foi o que ela me relatou. Ela seguidamente sofre um assédio de talvez uma influência externa. E esse é o pensamento comum, que a responsabilidade daquele pensamento é de uma entidade, de um espírito, de uma consciência externa, que vem ali e sopra para ela. E aí fica a grande reflexão para nós. O culpado de tudo isso aí é o obsessor. Pobre dela, ou pobre de qualquer um outro, que é uma vítima passiva e inocente, que está ocupado com as suas tarefas, com o seu dia a dia, e de repente vem alguém e dá aquela ideia, e de repente ela pode ser arrastada àquilo que vai ser um mal, ela já tem consciência que é um mal, e tenta lutar contra esse arrastamento. E alguns, é muito comum na casa espírita, chegar lá alguém e dizer: olha, meu esposo, minha esposa, está bebendo, está alterado, está isso, está aquilo, está com um caso de infidelidade, está, sei lá, qualquer situação. E ele dizia: ele está obsediado, os espíritos estão fazendo com que ele faça alguma coisa. Ele não resiste, implanta uma ideia muito forte. E aí aquela ideia de que na casa espírita vai depender da caridade dos benfeitores espirituais, que vai ser dispensada através de um processo de desobsessão, para libertar a pobre vítima passiva, o indivíduo. Será que é assim? Ouvi algumas cabeças dizendo que não. Ainda bem, pessoal, vocês estão elaborando conceitos libertadores, iluminadores, mas conceitos de responsabilidade, porque quem balançou a cabeça tem uma responsabilidade maior de ser vigilante. Então nada justifica esse equívoco realmente, tá? Nada justifica esse equívoco. Todo o processo obsessivo, toda a influência no nosso pensamento, ele é resultado de uma lei de ação e reação, e que também é regida pelo fenômeno de sintonia. Significa, se nós não temos, em alguns momentos na nossa cabeça, ou já não está arquivado anos de prática, de contato, de nos entregarmos a um tipo de pensamento, aquele conceito, aquele prazer, mesmo que seja um falso prazer, não há o receptor. Quer dizer, não há um encaixe entre o pensamento apelo, e o pensamento resposta, que se encaixa. Se nós repudiamos, e normalmente nós temos poucos segundos para não permitir que o pensamento vá adiante. Senão a gente começa a pensar, dali um pouco com maledicência, falar, criticar, e quando a gente vê, ou se nós nos olhássemos de fora, nós já não nos reconhecíamos, porque os conceitos, as ideias, a nossa fala, as nossas atitudes e até os sentimentos que estamos aflorando, parece que não é o nosso. Parece que já não é mais a gente. Assim é que, de repente, alguém que pacífico, tranquilo, de um momento para outro se transforma. E a pessoa diz: não sei se aquela já é o mesmo indivíduo que eu estava falando. Inclusive se transforma no semblante. Você olha e a pessoa quase que se transfigura. Já tiveram essa experiência, está falando com alguém e diz: meu Deus, não é fulano. Parece que não é fulano. Está completamente diferente. E isso normalmente é alguma coisa que gera angústia, porque os bons espíritos, eles não causam esse processo obsessivo, eles não influenciam nos apegando, eles fazem uma leve, uma sutil inspiração. É uma lembrança. Assim como a mãe diz: filho, não esqueça que hoje de tarde eu vou trabalhar, mas às 15 horas tu tem dentista. Não esqueça que tem que pagar a conta. Lembra.
faz uma recomendação que é sábia, que é justa, que é necessária, mas não fica lá. Claro que alguns obsediam, ligam lá 2h30, já foi e tal, e fica e manda SMS e fica em cima. Tá? É o caso de alguns namorados e namoradas que a todo momento, de 15 em 15 minutos, onde é que tu está, o que está fazendo e tal. É um processo obsessivo que normalmente quem se dá conta tenta se libertar porque não vai dar boa coisa. Então o desencarnado, ele sempre é o emissor e o encarnado é o receptor. Mas importa nós verificarmos que a gente pode ou não aceitar esta sugestão. E se ela não nos convém, se ela é insistente e a gente sabe que vai nos causar um prejuízo imediato quando a gente sucumbir e depois vai se arrepender, ou pela própria prática, a gente rejeitar aquela sugestão, dizer, não quero, não aceito, não vou. Sai de mim, Satanás. Não quero. Esse mecanismo ele é muito semelhante ao que é transmitido, por exemplo, por uma estação de rádio, em que ele emite as ondas sonoras, mas para que elas sejam captadas, há a necessidade de que o receptor esteja sintonizado no mesmo dial, na mesma frequência. E quanto mais ajustado essa frequência, melhor e mais forte é a sintonia. Às vezes alguns ruídos, tu não sente uma influência, e às vezes ele fixa e trava. Fica uma frequência digital bem travadinha ali. De quem depende nós avaliar isso? De nós mesmos. Como é que eu estou reagindo a essas percepções, a essas radiações mentais que existem de encarnados e de desencarnado? O encarnado está pensando em mim, está emitindo um conceito e de alguma forma eu estou absorvendo. Se eu penso que fulano é um fracassado, que não serve, que isso e aquilo, eu só vejo os aspectos negativos, que tipo de radiação eu estou envolvendo em relação a ele? Como é que ele está sendo impactado? Não significa que eu tenha que negar as suas fragilidades, mas eu verificar que ele pode vencer, que são ainda situações que vão ser trabalhadas, principalmente para quem começa a entender um pouco mais a amplitude da vida, pois que todos somos espíritos, criados simples em ignorância, e estamos em gradações de evolução diferentes. E vamos evoluir. E inclusive se pegarmos dois indivíduos, duas pessoas, um já desenvolveu tais aspectos do sentimento, do conhecimento, da consciência, e tem alguns a desenvolver. E inversamente o outro desenvolveu aquilo que o primeiro não tinha desenvolvido, e não desenvolveu o que o outro já desenvolveu. Por isso as nossas trocas, por isso a importância da vida em sociedade e de nós não menosprezar a ninguém. Não nos acharmos melhores, em melhor condição do que ninguém. Pelo contrário, termos um olhar e termos uma percepção de aprendiz. Como disse Jesus, ter os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, estivermos abertos a uma avaliação de tudo. Como dizia Sakyamuni, o Buda, a tudo observais, analisais. Aquilo que te parecer coerente, lógico, coloca em prática. E se dessa prática decorrer um bem-estar para você e para todas as criaturas vivas, a isso aceitai como verdade. O pensamento, ele se materializa nas trocas neuroquímicas. Por isso é que a gente faz um eletroencefalograma, faz alguns outros exames mais elaborados, mas o eletro é um dos mais simples, que mede as nossas ondas mentais, que nada são que diferença de polaridade nas células, nas trocas iônicas, a nível dos neurônios cerebrais. Mas o cérebro está, de certa forma, computando, trabalhando aquilo que tem uma origem muito mais profunda. O pensamento é um atributo do espírito. Do espírito.
Só existe, então, obsessões, essa influência angustiosa, difícil, porque existem encarnados, espíritos encarnados, que nos tornamos invigilantes em um determinado momento. Ou somos invigilantes a todo momento, irresponsáveis, e a nossa vida fica bem complicada. Claro que tem alguns momentos que o assédio é maior, que a gente percebe, diz, olha, hoje realmente eu estou sentindo uma pressão psíquica mais difícil. Estou sentindo uma pressão maior. Assim como, às vezes, um dia de pressão, de decisão, de negociação, de estudo, de trabalho, que nos cansa mentalmente, a gente diz, olha, hoje estou acabado, porque me desgastei muito mentalmente. Há alguns momentos da nossa vida em que é uma pressão psíquica muito intensa dos desencarnados. Nós temos, no capítulo 2º, no capítulo 9 da segunda parte do Livro dos Espíritos, alguns tópicos no item intervenção dos espíritos no mundo corporal e especialmente sobre a influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. E temos a questão 525, que nos pergunta o seguinte: os espíritos exercem uma influência sobre os acontecimentos da vida como um todo? Seguramente, visto que te aconselham. Aqui no aconselhar é o nosso espírito familiar, é o nosso espírito protetor, o nosso mentor, e que se nós estivermos abertos, nós vamos escutá-lo como uma voz da consciência, como uma voz da consciência. Eu lanço, às vezes, uma preocupação, eu faço uma pergunta, eu peço uma ajuda e confio. Às vezes, quase que imediatamente eu posso receber uma resposta, como que um clarão, um flash, um pensamento, ou às vezes demora um dia, passa uma noite. Às vezes eu tenho essa experiência, às vezes eu tenho algumas situações, eu faço, e quando eu percebo, vem alguém e me diz isso, aquilo. E a pessoa está me respondendo, está sendo médium inconsciente, me falando claramente. Eu já tive inúmeras experiências nessa área, de prestar atenção, mas esse aqui veio, me encontrou e veio me dar resposta, veio me aconselhar, me dizer exatamente. Às vezes a gente pode perceber essa influência. Os espíritos atuam de diversas formas. Às vezes, acontece de eu ser convidado, ir até uma casa espírita, escuto a palestra, e em algum momento da palestra, uma frase, um conceito, uma reflexão que me faz ter um determinado flash, um entendimento, e eu saio de lá dizendo, mas aquilo parece que era para mim. Não é incomum as pessoas dizerem, olha, aquilo que você falou, parecia que tu sabia da minha necessidade. Você me deu a resposta para a minha pergunta. Às vezes, se vem o casal, ele pode dizer, tu falou com ele antes e pediu, essa é encomendada isso, a palestra. Às vezes é quase uma sensação como essa. E não é. É inspiração, é aquela ajuda, aquela presença dos espíritos na nossa vida, que é mais ou menos o tópico da psicografia que está no bis verde, esse de fevereiro ali, a nossa presença. E Kardec pergunta ainda, eles exercem essa influência de outro modo que pelos pensamentos que sugerem, quer dizer, eles têm uma ação direta sobre o cumprimento das coisas? Sim, mas eles não agem fora das leis da natureza. Significa, o espírito me sugere alguma coisa, mas ele não faz por mim. Isso está em consonância com aquilo que a gente ouviu falar muitas vezes, que Jesus nos disse, ajuda-te, que eu vou te ajudar. Dizer, faz a tua parte. Se é para o bem, se é esforço, se é trabalho, eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que fazer a minha parte. Conhecido nosso, amigo, diz que um dia foi procurado, ele que é da área do direito e espírita, foi procurado por um jovem
que ia fazer um concurso para a júris, uma prova para a escola lá da jurídica. E ele procurou, ele queria saber alguns espíritos que tinham sido da área do direito, desencarnados, e para ajudar ele. Diz, mas como assim? Não, quero saber porque eu quero fazer preces, pedindo que eles me inspirem. Eu vou fazer uma prova, então na hora eu peço para eles me ajudar a marcar A, B lá, ou saber da resposta certa. Né? Então acendo uma vela para eles, no dito ainda popular, para que eles me ajudem. Uma troca. Ao que o nosso amigo muito lúcido diz, meu amigo, não, isso não adianta. Você pode pedir calma a qualquer espírito, e tem o teu espírito protetor, pode se dirigir a Deus, a Jesus, mas você vai usar do que você fez. Nenhum vai burlar, porque seria injusto com os outros, porque ele vai responder pelo conhecimento dele, não pelo teu. Calma, tranquilidade, para que você use o conteúdo que você tem e corresponda aos esforços que você fez, tudo bem, mas eles não vão fazer por você. Tendo os espíritos uma ação sobre a matéria, podem provocar certos efeitos para que se cumpra um acontecimento. Por exemplo, um homem deve perecer, desencarnar. Ele sobe uma escada, a escada se quebra e o homem morre. São os espíritos que fazem a escada quebrar para cumprir o destino desse homem? Quer dizer, é uma ação tão direta assim nesse sentido? Claro que não. Aí nesse tópico nós continuamos, e é interessante, não vou ler os outros para vocês se interessarem, porque o Livro dos Espíritos, como uma das obras básicas, ele tem um preço extremamente acessível, e temos para empréstimo ali, e é uma leitura para toda a nossa vida. É uma leitura que nos esclarece e nos ajuda muito. Então o pensamento é algo muito nobre, muito particular e muito precioso. Como eu vivo depende de como eu penso. Pensamento é tão importante que o filósofo disse: penso, logo existo. Como penso é como vivo e quais as companhias espirituais que eu tenho ao meu redor. Se eu tenho um rumo edificante na minha vida, se eu me esforço, se eu me empenho, se eu estou vigilante para ter pensamentos adequados de humanidade, de fraternidade, de trabalho, de otimismo, de confiança, de fé na vida, de tolerância, de compreensão, com certeza eu vou criar ao meu redor todas as condições para que o mundo nesse aspecto se materialize. Lógico que não estaremos indene a alguns desafios em alguns momentos, porque eu faço a minha parte, mas há centenas, milhares, quase 7 bilhões de encarnados que em algum momento estamos interagindo. E nem todos estão no mesmo patamar vibratório que nós. Os que estão melhores vão nos ajudar, e é motivo para que a gente identifique os esforços e as conquistas para também galgar o que eles conquistaram. Os que estão abaixo, não nos deixemos contaminar ou envolver. E de alguma forma, e especialmente pelo nosso exemplo, pela nossa postura, nós poderemos ajudar. Vamos cuidar dos nossos pensamentos, vamos avaliar como nós pensamos ao longo do nosso dia, vamos silenciar mais em determinados momentos, para que a gente tenha tempo de pensar. Muitos às vezes falam e não passam pelo crivo da verdade, da utilidade, da bondade, aquilo que estão falando e estão fazendo. E aí os pensamentos começam a sair quase que numa hemorragia cerebral. Sem cuidado. E a gente vê às vezes algumas pessoas que estão nesse estágio,
Quando a gente se dá conta de que é muito importante, que talvez esta faculdade do pensamento, e principalmente para nós que temos condições de integrá-lo com o nosso coração, com o nosso sentido, com as nossas mãos, com a nossa ação, ele se torna uma ferramenta propulsora para que a vontade se expresse. Se a nossa vontade estiver fixada no amor, no trabalho, no nosso esforço para construir ao nosso redor e ampliando esse círculo até onde for possível, num mundo melhor, nós estaremos construindo um mundo melhor. E no momento em que identificarmos um pensamento que nos gera algum constrangimento, que nos sugere algo, que após a gente refletir, dizer isso não me serve, isso até é lícito, mas já não me convém mais, a gente substitua esse pensamento. A gente busca o recurso da prece, da leitura, da meditação e faça um estudo continuado. E aí, mais uma vez, a espiritualidade e as casas espíritas funcionam como uma escola de alma. E quando nós nos formamos na escola da alma, a gente é estudante para toda a vida. Então, se nós tivermos esta percepção, tivermos esse compromisso, nós vamos viver melhor a partir de hoje, a partir do momento que nos comprometermos a pensar melhor. A obsessão, nesse sentido, de uma ação negativa de um espírito que cause um constrangimento, ela encontrará uma rede protetora e não vai penetrar nos escaninhos da nossa alma e nem dominar os nossos pensamentos. Então fiquemos com esta reflexão simples, mas necessária, e roguemos que aos benfeitores amigos nos ajudem e nos amparem no controle do nosso pensamento.